Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Então, o trabalho para Fundamentos da EAD 1, certo? Vamos apresentar a plataforma Mentimeter, plataforma para uso educacional, também para uso corporativo, então para reuniões, apresentações, enfim, e também para obtenção de tipo de aprendizagem em equipe, em conjunto, em grupo. Então, no exemplo aqui, pegamos uma questão a ranking, a gráfico, o qual o professor, né, pode definir uma pergunta, no caso aqui, qual a sua fruta preferida, e determina já, ou em questões que ele deseje, que ele estime, né, exemplos, como aqui maçã, morango e laranja. O aluno recebe um link que vá nessa apresentação com base no código, conforme está escrito ali, 40, 38, 80, 34. Todos os alunos que entrarem no link que o professor enviar e digitar aquele código terão a oportunidade, então, de participar dessa votação. E ele determina, ele vota, com base na sua votação, em tempo real, já chega, já se altera, então, a sua resposta. E assim o professor tem uma base de como os alunos preferem uma fruta, ou um sistema, ou uma pergunta geral, fechada ou aberta, conforme ele determina, predetermina nesse caso, ok? Se seguir nesse mesmo patamar, ou na plataforma, enfim, o professor pode determinar um outro tipo de ferramenta, como aqui a gente está vendo qual é o seu curso, ou seja, uma pergunta mais aberta. Essa plataforma tem várias ferramentas, então é interessante o seu uso conforme o instrumento de trabalho do professor. Nessa questão, ele pergunta qual o seu curso, e o aluno, a obtenção do link, já no mesmo link, na mesma parte, automaticamente vai para a próxima pergunta com ele. Ele pode clicar embaixo de perguntas e respostas, conforme está mencionado, e descrever o seu curso. No meu caso aqui, eu vou descrever o meu curso no link que está aberto, e automaticamente é enviado para o professor. Assim ele também está participando, assim como outros que entrarem no link e digitarem aquele código, conforme a gente está vendo, mais uma vez, aparece. E ele tem o professor consegue ver em tempo real quais são os cursos que estão participando dessa disciplina, por exemplo. Seguindo na mesma ideia, um outro exemplo, quais cores você observa, ou seja, também uma pré-determinada. Qual a ferramenta que você usa? Essa foi a minha resposta. Letras e espanhol. Outras perguntas que ele desejar fazer abertas, tem essa oportunidade. Pode conhecer o aluno no início, pode ser uma questão para reunião, então, como eu mencionei, uso corporativo, alguma estratégia para ser adotada. É uma ferramenta bem prática, bem útil nesse caso. O aluno, então, com a obtenção da palavra, ele segue a mesma linha do professor como está apresentando. Nesse caso agora, em chuva de palavras, o que é literatura para você? O exemplo de literatura, o aluno entende por ele mesmo, ou pode seguir já uma ideia pré-estabelecida. No caso, aqui alunos colocaram palavras, viagem, livros, versos, né? No caso do aluno, quando ele entrar, seguir, né, o mesmo roteiro, ele pode digitar em uma só palavra, ele vai fazer a sua participação, e pode determinar para ele. Ele envia, e em tempo real, a plataforma já mostra o professor, com base, eu coloquei curiosidade. Com base das informações que os alunos forem colocando, a que está mais for votada, ou for mais colocada, apresenta em destaque. No exemplo aqui, livros. Né? Vemos também viagem, uma informação diferente, né? Mas livros está mais clara evidência. Essa foi a escolhida para o que a literatura representa para o nosso exemplo, o que pode ser apresentado para o professor. Isso é bem didático, certo? Então, tem outras partes da ferramenta. A gente também determina, seguindo essa linha, para o aluno escolher um número
ou seja, que ideia que ele possa desejar, se ele deseja um número já conversado no diálogo do professor, poderia ser uma opção de dia da semana, de apresentação, escolha de algum caso, enfim, poderia ser votado, de grupo, por exemplo, né? E assim que ele determina, ele escolhe o link também, em tempo real, o professor já sabe a escolha, por exemplo, se fosse determinar um grupo, os alunos participassem de um grupo, aí seria o número 2, seria apresentado, e os alunos também já ficariam inteirados em tempo real da resposta, ou seja, o que a maioria acha, se todo mundo acertou a pergunta que o professor fez, se estão aprendendo, e já tem essa interação em tempo real. Então, a educação fica mais avançada, mais desenvolvida. Na verdade, essa é a opção de perguntas e respostas, né? Quem cria a apresentação já vai pré-determinar uma resposta certa e as pessoas votam e vai aparecer anonimamente. Isso, esse de bom destaque, a parte anônima. O aluno não teria problema em participar porque o nome dele não vai aparecer, que vai aparecer apenas a resposta, ou seja, a sua participação sem citar a fonte. E nesse caso, a ideia de apresentação dele, dessa participação dele, é para a inclusão do grupo, da equipe. Então, ele não teria vergonha de não participar, porque não vai aparecer, não vai constrangê-lo. Né? Pelo contrário, vai até induzir em participar mais. Nessa questão também, mais uma parte de gráfico, de pontos, mostra a quantidade de participação, né, conforme os alunos forem preenchendo, forem participando das perguntas, o professor montou a sua própria estratégia de aula, aí o aluno que mais acertou ou que se aproximou de respostas certas previamente pode aparecer no final da apresentação, no final da aula. Então, essa interação do professor com o aluno é recíproca, tem um relacionamento direto, inclusive aí, como pode ver, uma premiação, uma amostra de premiação. Esse resultado tem a ver com o slide anterior, né? Que é o resultado do quiz. Na verdade, cada um vai se identificar. Aí depende de como o professor elaborou, se vai ser identificação pessoal ou cada um vai criar um apelido, por exemplo, e participar do quiz. Esses ícones aparecem de maneira aleatória. Então, aí, no caso, eu era a raposa e o Thales era o sapo. Ok? Com isso, a gente vai mostrar o próximo passo agora de apresentação, referente a como se cria a plataforma, certo? No caso, como a gente faz o login na plataforma, como a gente consegue fazer o acesso. O site está em inglês, né? A gente tem a opção de ver em português quando a gente clica no botão direito e seleciona traduzir para o português, certo? E aí a gente vê a plataforma. Ainda não está totalmente em português por conta do desenvolvimento da plataforma, ou seja, ela é recente no país, mas é muito útil fora, é bem representada, já está em cerca de 200 países. Como você se conecta, então, se você não se conectou ainda, você não criou uma conta, você vai em inscrever-se, certo? E aí tem as opções. Se você pode se conectar via Facebook, se você já tem uma conta Facebook, obviamente daí já vai automaticamente, só seguir o modelo OK, ou via o e-mail, Gmail, Google, certo? Ou ainda, se você deseja cadastrar um outro e-mail com sua senha, você coloca uma nova senha e também o primeiro e último nome, assim, o nome que você for colocar para a plataforma, certo? Eu já tenho o Google, eu coloquei o meu e-mail próprio
Então, me conecto por ele, e assim eu tenho acesso à ferramenta, ao site em si. A primeira parte que vai aparecer serão, novamente, em inglês. Eu tenho uma apresentação, para a pessoa não vai aparecer nenhuma apresentação, porque ela começou recentemente. Assim, depois que a gente traduz, a gente vê as características do site. As partes principais estão referentes à apresentação, que é da criação da apresentação que o professor, o estudante, faz, certo? Ou pasta, porque você pode criar várias apresentações para uma pasta só. Os marcadores aqui é referente à apresentação, e os ícones de ideia de melhoria é para outros planos avançados. Ele também tem uma parte de custo, né? Se você desejar modos mais avançados. Se você desejar a básico, ela é bem completa, tem várias questões interessantes. Você dá um nome para a apresentação. Quando você a cria, você já é apresentado para as ferramentas disponíveis da então Mentimeter. Aí então aparece, novamente em português, aí aparece de múltipla escolha, você pode escolher palavra em nuvem, palavras abertas, enfim, cada um que você for escolher, dependendo o que for do seu ponto de vista melhor, para a pergunta, para a participação do aluno, participação de empresas, você opta pela escolha da ferramenta melhor, né? Enfim, Isso. que seja a sua participação. Uma observação que na apresentação pronta a gente escolheu 4 ferramentas, 4 recursos da plataforma em função do tempo da apresentação. Perfeito. Outras questões que você desejar, está definindo em configurações, tem um mini tour que você consegue aprender melhor sobre a plataforma. É isso. Muito obrigado pela atenção.